Boa noite a todos, os encarnados e os desencarnados, sejam todos bem-vindos. Boa noite também a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. É com muita alegria que recebemos a todos vocês hoje. E vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos novamente para podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Que a espiritualidade de luz nos acompanhe e guie esse trabalho de hoje. E gratos que somos por estarmos aqui novamente, vamos fazer a oração de início. Nos acompanhe mentalmente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, e livrai-nos do mal. E assim seja. Hoje, nosso palestrante é o senhor Jaime Correia, do Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma, que nos falará sobre o assunto no título Relação Pais e Filhos. Seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolva a todos neste momento. Nessas horas a gente pede socorro dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, a nos auxiliar na exposição da noite. A relação pais e filhos. Atualmente, nós sabemos que há muitos conceitos novos que proibiram até as crianças de trabalharem. Em nosso tempo, no meu tempo pelo menos, né? Nossos pais nos colocavam em oficinas para aprendermos uma profissão, trabalhávamos de graça, né? Com 8, 10 anos. Tinha pais que mandavam seus filhos embora, com 12 anos, para São Paulo, né? E hoje em dia, pela lei, José estaria explorando o trabalho infantil. É como as coisas mudaram. E isso fez de nós um mau elemento ou um bom elemento? Nos construiu. No Livro dos Espíritos, há a pergunta que Kardec faz aos espíritos: qual o objetivo da encarnação do espírito? Será que nós viemos aqui apenas para sofrer? Será que Deus brincou, vou brincar de fazer gente, e fez gente, agora vou jogar uns probleminhas para eles, né? Para eles sofrerem um pouquinho, vou me divertir em cima do sofrimento deles. Será que foi por isso? Aí nos respondem os espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições
de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos co-criadores do universo. Nós colaboramos em nosso trabalho, nossa maneira de ser, nossas aptidões na construção de um universo melhor. Não só do mundo, não só do nosso planeta, mas do universo todos. Todos nós contribuímos para o progresso do universo. Então, para uns, né, a expiação. O que é a expiação? A expiação é aqueles problemas que a gente não conseguiu ainda atingir a perfeição e cometemos nossos erros no caminho. Então, temos que refazer. Quando eu construo uma casa torta e ela vem desabar em cima de mim, tenho que refazer, né? Não é verdade? Eu, essa semana, tive que fazer umas caixinhas da água para minha filha. Fiz a primeira, ficou torta. Eu já sou torto, né? Aí a casa veio, não botou água. Fiz novamente. Ficou torto. A casa veio, não botou água. Fiz novamente. Ainda está torta. Ainda vou ter que refazer novamente. Expiação. Eu ainda não aprendi a fazer direito. Até que eu aprenda, eu fico, então, sofrendo com os erros que eu cometo. Entretanto, já tem outros que já são bons na coisa, né? Eu tenho terreno bom, que é uma maravilha. Então, para eles, é uma missão. Olha ali, pode dar uma missão, faz aquela caixinha lá para mim. Do livro está pronto. Para ele, é uma missão. Então, o Espírito que já aprendeu, reencarna conosco para nos ensinar. São os nossos mestres. Jesus, Buda, Gandhi, Maria Teresa e todos esses espíritos nobres que aqui vieram, Chico. Então, para esse é o fim da nossa encarnação, para auxiliarmos na criação. Então, mas né, aí Deus então programou o jeito assim para ele. Uma andorinha só não faz ver, não, é difícil. Então vamos na cocriação, auxiliando a cocriação, na vida de novos espíritos, nasce então a mãe, o pai e a família. Então temos dessa forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Emmanuel, no livro Vida e Sexo. Então, como vimos, todos nós contribuímos para um mundo melhor. É da nossa responsabilidade melhorarmos esse planeta. Não. Visão espírita da família Benson. A família é, então, pois, um grupo que caminha oferecendo mútuo amparo, um ajudando o outro, revezando-se aqui na Terra encarnado, e outros já partiram, mas de lá ainda mandam para nós conselhos, né? Estou revezando na Terra e no além, uns na carne e outros nos espíritos. Emílio Correia de Miranda, meu parente, Correia, parente da mulher que é Miranda. Brincadeira. Emílio de Miranda, no livro Candeias, A Noite Escura. Pode passar. E a visão espírita da família Provação. Quem tem família Provação? Tem os filhos maravilhosos, bem agradecidos, cheios de gratidões, né? Que fazem de tudo para a mãe ser feliz, para o pai ser feliz, que não precisa aquela varinha, a vara da família, não tem atrás da porta, não precisa, né? Eu, de minha parte, apanhei muito. Nossa! A gente apanhava, eu apanhava de fio, que aquele fio rabicho não tem 4 metros, porque era uma tomada e ficava longe a mesa, então era 4 metros que dobrava em 4 vezes, e quando assoviava no ar, aquele fazia... E lá ficava os vergonhos nas pernas. Então, esses são os espíritos. É o que somos. Espíritos rebeldes, precisando ainda da dureza da doma. Quem já domou um animal sabe
quanto é preciso a gente policiar, sustentar, forçar um pouco a situação para que ele obedeça a gente. Nós também somos muito disso. Somos muito animais, preguiçosos. Se depender de nós não chegaríamos a lugar nenhum. Se tivesse sempre um pai, uma mãe sempre dando as coisas para a gente a vida inteira, se a gente pudesse morrer antes dele, era muito melhor, porque daí a gente terminaria a vida sem fazer nada. Mas daí não haveria progresso. Não é verdade? Então, a maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem de erros morais, a repararem os danos que foram causados em outras tentativas, das quais não conseguiram, não tiveram sucesso. Quantas encarnações já tivemos com esse mesmo grupo familiar, continuando errando, ainda não acertando, né? A gente ainda temos os filhos maravilhosos, uns usuários de droga, outros, né, que estão todos na internet, não querem saber de nada, só estão jogando um joguinho, videogame. E aí fica daí a nossa pergunta, né? Como fazer as coisas? Então será que a gente, por pensamento, assim, quando a gente casa, né, a gente é cheio de projetos. Nós projetamos nosso primeiro filho, vai vir um anjinho, coisa mais linda, do olhinho azul, cabelinho de anjo, boquinha de santo, né? Vemos sonhando. Eu pergunto ao Allan Kardec aos espíritos, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo a informação do filho? Um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Quem não quer um anjinho mesmo, de verdade, né? Ah, se tivesse. Mas, dizem os espíritos, não podem, mas podem melhorar o espírito do filho. Eles nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Daí. É a nossa aprovação lá no início. Até aprendermos a fazer certo, eles ainda voltarão algumas vezes conosco. Oh, Jesus. Em síntese, a família, deste modo, é um laboratório moral para as experiências da evolução que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio desde que o amor seja aceito como um grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Joana de Anjos, no livro Adolescência e Vida, de Valdo. Então, desde que a gente diga para o seu filho, abrace-se. Todos nós temos problemas. Nós, quando casamos, nós éramos jovens, ignorantes. Eu tinha 18 anos, a mulher tinha 15. Eram dois adolescentes que também não sabiam educar. E erraram. Erraram muito. E vêm os filhos também, em sua juventude, também não sabem educar. E assim, nós continuamos em sucessivos erros, até podermos aprender a ensinar e a educar nossos filhos. Seguindo. Paternidade e maternidade. Os pais exercem grande influência sobre os espíritos dos filhos, segundo o livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos, os espíritos dos seus filhos, pela educação. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Questão 208. Melhorar o espírito dos filhos é dever dos pais. Questão 210. As crianças são seres que Deus manda a novas existências, dando-lhes aspecto de inocência. É nessa que Deus nos pega, né? Ah, Deus amado. Manda essas carinhas de anjinho. É tão docinho, ele é um anjinho. Aí, de repente, a asa cai. Em vez de as penas vão-se embora, vem uma asa de couro, um pé de porco, um chifrinho, um rabinho. E não era um anjinho, era um capetinha.
Então, nessa fase da infância, Deus dá esse aspecto para vocês, para a gente se apaixonar pelo aquele espírito que com certeza somos os devedores. Então, é aqui que se pode, então, reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, é na infância. Já tem um ditado que se diz, né? Que é de pequeno se torce pepino, né? Não é assim? O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. A questão 383 do Livro dos Espíritos. Desculpa. Então, a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo. O pai não cria o espírito do filho, mas cumpre-lhe auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os pais devem aplicar-se ao estudo dos bons e dos maus instintos que os filhos trazem nessa passagem. Já de pequeno a gente observa, aquele ali é ciumento, esse aqui é egoísta, esse ali é esganado, esse ali é briguento, esse ali é temperamental. Desde pequeno já se mostra. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Depende de nós, naquele momento, o futuro dos nossos filhos. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como é que vamos fazer então? Como é que nós vamos educar nossos filhos? E a gente, quando eles vieram, nós éramos inocentes ainda, quase. Né? Então, o que não faz uso de... Tem um provérbio na Bíblia, em Provérbios 13 e 24, está escrito assim: o que não faz uso da vara, odeia seu filho. Mas o que ama, desde cedo corrige. Os psicólogos não vão me arrancar o pescoço agora. Com certeza. Com certeza. A gente sabe disso. Aí, então, vamos ver como é que as pessoas agem. Tem o modo repressivo, aquele das palmadinhas, você fez errado, das palmadinhas e tudo mais. Assim. E tem também o permissivo, que deixa a criança, um exemplo, né? Esse aqui é um tipo de criança, pai, não me colocou fazendo uma coisa aqui, mas não sei o quê. Não me incomoda, vai lá, vai lá, pega o tablet, vai lá, vai brincar. Não ouve seus filhos, não quer saber nem onde é que eles estão, né? Então, às vezes, sem dormir, até altas horas, assistindo, sabe lá o quê, né? Então, é preciso nós estarmos no controle dessas coisas, né? Então, é importante monitorar o uso do celular dos filhos para garantir a sua segurança e saúde, além de evitar que desenvolvam problemas de comportamento. Para isso, é possível, então, primeiro, definir limites de tempo de tela. Você quer usar, você vai usar, mas eu quero ver o que você vai ver, né? Controlar o conteúdo, né? Vai ser só tal hora, que é o tempo que você vai ficar. 1 hora ou 2 horas por dia. Sempre. Segundo a Agência Brasil, recomenda que o tempo de exposição de crianças ao celular seja limitado de acordo com a idade. Olha bem, crianças de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia, para ficar no celular. Crianças de 6 a 10 anos, até 2 horas por dia. É 10 anos. Crianças maiores, até 3 horas por dia. É o nosso controle. Mais que isso, diz, o uso excessivo, isso aqui está no Google. O uso excessivo de celulares e outros dispositivos conectados à internet pode causar problemas de saúde como transtorno do sono, sedentarismo, obesidade, dor de cabeça, entre outros. Aqui tem uns programas que podem auxiliar os pais a vigiar o que seus filhos estão vendo,
do tempo de tela, né? Então, o Google Family Link permite definir os limites de tempo, baixar relatório, faz um relatório de tudo que os guris, as crianças estão fazendo, né? O Kids 360 ajuda a controlar o tempo de tela também e saber quais os aplicativos de jogos que o filho está usando. Caminhos de como fazer. Através do diálogo. Vamos chamar nossos filhos para conversar, vamos sentar com eles, né? Vamos parar, dar atenção a eles, né? Escuta, meu filho, como é que está indo na escola? Teus amiguinhos como vão? Né? Tens quantos amiguinhos? Tu é muito parado, tu brinca com eles? Então nós precisamos dar um pouco de atenção a eles. Ouvir o que eles têm a dizer, né? Às vezes os filhos não gostam de certas coisas, a gente não gosta, mas vai assim mesmo, é o que manda. Né? E a gente ia, não, de repente, vamos pensar em fazer melhor, né? Olhar para o filho e ter logo uma intuição, né? Explicar o problema. Quantas crianças escondem seus pais, seus problemas? Não tem diálogo. Eu não vou falar, pai, tem vergonha? Uma menina que alguém mexeu com ela, ela vai falar para a mãe. Não vai falar com medo que a mãe a repreenda, que os pais a repreendam. Tem um monte de medos aqui. Então é preciso agir. E a mulher tem muita intuição. A mulher tem muita intuição. Ela capta numa hora a coisa. Olhar bem para os seus filhos. E pensar no que fazer, né? Qual é a resposta? Né? Como é que nós vamos fazer? Achando a resposta, vamos agir. Isso aqui são os conceitos do Samitiba. Quem ama, educa. Isso aí, né? Então, um dos caminhos que nos ajuda também a controlar nossos filhos também é o caminho da religião. Isso aqui foi perguntado para uma IA. Qual é a importância da religião, né, para nós? A religião é um fenômeno histórico importante que pode ter várias implicações na vida das pessoas, na sociedade e na cultura. Traz-nos orientação moral, conhecimento de valores, organização da vida, contribuição para a sociedade, bem-estar do ser, influi no comportamento da pessoa e também educa nos costumes, nos hábitos que as pessoas têm. E fortalece a esperança, a fé. É a importância da religião. Hoje em dia, os pais vão à igreja, seja lá qual for, né? Mas geralmente os filhos estão em casa. Ficam em casa com a televisão, ou vão para um clube, ou vão para uma praça jogar bola, né? Mas eles não são trazidos. Para nós que vivemos uma doutrina que sabemos para onde vamos, nós voltaremos para o mundo espiritual, e o mundo que nós encontraremos do outro lado dependerá do que nós somos aqui. Vivemos num mundo em que o conflito de que eu vou fazer da minha vida sem esperança é muito forte. E nós que acreditamos nessa doutrina de vida sucessiva, de que a vida não acaba no túmulo, nós teremos que voltar, como foi lá atrás, a refazer os nossos erros, para consertar, fazer aquela caixinha de água direitinho. Nós temos a certeza, quando a gente estuda a doutrina, por isso às vezes eu trago muita leitura nas palestras, porque nós precisamos estudar. Né? Eu não sei se todos que estão aqui estudam a doutrina com afinco, porque já estamos há quase 40 anos estudando a doutrina e ela é sempre nova.
O Livro dos Espíritos mesmo, nossa. Eu dirijo há anos o estudo do Livro dos Espíritos. Ele é sempre novo. Sempre novo. Sempre novo. Então, é preciso a gente conhecer esse mundo que nós vamos. Nós estamos nos preparando para uma viagem. Para onde nós vamos? Nós não sabemos os costumes. Então, precisamos aprender. Quando você vai para os Estados Unidos, não tem que estudar o idioma. Não tem que estudar as leis de lá, porque senão chega lá, você vai ser preso logo dentro do avião. Você não sabe nem falar o idioma deles. Assim também é o plano espiritual. E nós temos a certeza de que nós iremos para lá. Esse corpo fica, o corpo apodrece. A prova disso, gente, que nós somos espírito e não corpo, é que quando eu perco um braço ou uma perna, eu continuo sentindo coceira nele e ele não existe mais. Uma prova de que eu sou espírito, sou além de um corpo. Então eu preciso me preparar para esse mundo novo. Primeiro pelo conhecimento. Vou conhecer essa doutrina. Usar a razão. Usar a lógica. Para passar para os meus filhos essa ideia também. Quando a gente fala em religião, a gente fala, claro, trazendo para a doutrina espírita, para começar a incutir com eles na conversa no Evangelho no lar, o uso da razão. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que teve realmente esse Daniel na cova dos leões, né? O outro na boca da baleia? Será que isso foi verdade? Será que o mar se abriu? No Êxodo? Convidar nossos filhos a raciocinar sobre o assunto. No Evangelho no lar, desliga a televisão, desliga todos os aparelhos e se senta para conversar. O diálogo, essa ferramenta importantíssima para nós, para a nossa conversa com nossos filhos, para sabermos onde é que eles estão, como eles estão, o que pensam, o que eles sentem. O índice de suicídio de jovens está gigantesco, em perspectiva. Nós falamos da psicologia da varinha e do trabalho infantil. Eu não sei qual deles é o melhor. Depende do espírito. Porque tem um ditado antigo que diz: é preciso educar as crianças para não punir os adultos. Os pais já diziam: preferiu bater do que a polícia bater. No meu tempo era assim. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que vão bater, até porque já nem tem mais filho pequeno. Agora só estou cuidando de bisnetos. Já temos 4 bisnetos, né? Então, assim, qual é o caminho certo? Tem que ceder? Da permissão? É da vara? É da punição? É da orientação, da conversa? Né? É preciso, às vezes, desligar as coisas. Dá um tempo. Dá normas, dá regra. Ensinar as regras, ensinar que o mundo é feito de regras. Não é porque eu vivo num mundo livre e democrático que eu posso tudo. Como em São Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então é preciso nós educarmos as crianças. Sentar, conversar, dar um abraço. Meu pai tinha 10 filhos. Nenhum ele abraçou. Minha mãe teve 10 filhos, foi embora com 38 anos. Nenhum ela abraçou. Só quando a gente era bebê, mas daí a gente não lembra. Até porque já estava vindo outro, depois veio mais outro. Aos 38 anos ela já tinha 10. Não deu tempo para abraçar. Mas como nós queríamos. Hoje, os irmãos se abraçam. Porque os irmãos sentiram a ausência da senhora, nossa mãe. Mas trazia a dona Celina, todos eles dentro da religião.
Nós não tínhamos apenas uma mãe. Nós tínhamos uma mãe, um pai, um padrinho, uma madrinha, um padre. Nós não vivíamos nos campinhos, talvez, sei lá, fazendo o quê? Alguma peraltice. Estávamos dentro da religião. Naquela época não era a doutrina espírita que nós estávamos. Mas foi muito importante. O Padre Manuel, meu padre, que eu fui coroinha na época, quando me tornei espírita, ele perguntou: o que faz uma pessoa negar a religião de seus pais? E eu lhe respondi: padre, negar não é a palavra certa. Quando eu fiz as minhas primeiras letras, eu fiz num colégio de madeira pequenininho. Ali ia só até a 4ª série. Aí eu queria fazer o ginásio. Tive que sair daquele colégio e ir para um colégio maior. E mais aquele colégio também ainda era fraco, só tinha até o ginásio. Terminava no ginásio. Eu queria fazer o 2º grau. Na verdade, na minha cidade nem tinha 2º grau. Construíram o colegião quando eu já tinha terminado o 1º grau. Foi o primeiro colégio de 2º grau público, para pobre, né, no caso, que a gente podia dispor. Depois, pode um médico chegar a médico sem nunca aprender o A e o U? Tudo que ele deve à professora que lhe pegou a mão, ensinou a escrever. Negar a religião que fui criado não é bem a verdade. Tudo que sou, minha personalidade, a maneira de eu ser, minha honestidade, devo à educação religiosa. Devo ao meu pai, minha mãe, ao Padre Manuel, na época do padre, né? Aos meus padrinhos, a essa família que rezava unida, tercinho da tarde. Da noite comia à mesa, rezava antes de comer. Olha a importância da religião. É a construção do ser. Precisamos trazer nossos filhos a essa nova ideia da visão do Espírito. Que somos o Espírito. E precisamos educar o nosso Espírito. Que Deus nos proteja, Deus nos abençoe. E quiçá nós tenhamos a noção de como educar nossos filhos, pedindo sempre o auxílio dos nossos mentores espirituais. Nunca abandone a ideia. Peça auxílio, peça o socorro. Seu filho está com problema. Seu filho está em sofrimento. Até os animais defendem seus filhos com unhas e dentes. Por que não nós? Que Deus nos abençoe. E assim seja. Muito obrigada pela explanação, muito importante. Pedimos a todos agora que elevem o seu pensamento a Deus, a Jesus, orando e pedindo a espiritualidade que se encontra ao nosso lado, que irradie as energias de saúde, de paz e de amor, através do passe coletivo. E envolvidos nessa atmosfera de amor e de fé, rogamos pelos irmãos encarnados e desencarnados, pelos suicidas, que se encontram em sofrimento, em aflição. Que Jesus ampare a todos eles, dando força e coragem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e nos livre do mal. Que assim seja. Obrigada pela presença de todos. Esperamos novamente semana que vem todos, a presença de todos aqui. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe sempre. Que assim seja.